Boa noite a todos. Oficialmente, vamos iniciar então mais uma vez nosso estudo abençoado de hoje, com a chuva abençoando nosso estudo. Então vamos trazer o pensamento para o momento presente. Vamos respirar mais profundo e tranquilamente agora. Enche o peito de ar e solta. Respira. Vamos começar relaxando o corpo. Nós vamos relaxar agora cada parte do corpo, respirando tranquilamente, subindo esse relaxamento ao longo das pernas, relaxando o quadril, o abdômen, relaxamos o peito, toda a extensão da nossa coluna, relaxando os ombros, vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços, mãos, relaxando agora o pescoço e a nuca, talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro, relaxando o rosto, os olhos e pálpebras, testa, relaxando o seu couro cabeludo. Isso. E assim você está com o seu corpo mais relaxado agora. E isso permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais calma. E assim, com a mente mais tranquila e calma, você entra em contato com a sua essência, com o seu eu interior, visualizando assim, lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, uma pequena chama, um ponto de luz, que está pulsando, uma luz que tem a cor que mais lhe agrada, porque ela é sua. E então, eu te convido a agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de realizar o estudo esta noite, de entrar em contato com Jesus. Agradeça por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vivenciar cada momento da sua vida. Agradeça pelo teto que te abriga, pelo pão que te alimenta, pela companhia das pessoas que você ama, que são tão importantes para você. Agradeça do fundo do seu coração. Porque assim você vai utilizar da gratidão para expandir e aumentar essa chama, essa luz que você tem dentro de você, lá no seu íntimo. Quanto mais você agradece, mais essa luz vai aumentando, crescendo, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo, processo em que você se auto-ilumina. Então você continua agradecendo e essa luz vai aumentando ainda mais, extrapolando os limites do seu corpo. Ela envolve agora todo o ambiente em que você está, irradiando de você como se você fosse uma estrela, ilumina tudo que está à sua volta. Você irradia
sua luz agora. Irradie. Isso. E assim, irradiando a sua luz, nós vamos nos conectando às nossas luzes, uns aos outros, de uma forma que ultrapassa as barreiras da distância, da matéria. Nos conectamos todos nós que estamos aqui reunidos essa noite, seja presencialmente, seja virtualmente, seja espiritualmente, conectando com os coordenadores espirituais desse estudo abençoado de hoje. Também nos conecta a Jesus, formando uma linda corrente de luz que nos equilibra, refaz. E então, oramos para agradecer por esse momento ímpar e abençoado de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que seja. Então você respira agora profundamente, enche o seu peito de ar e sol, vai se reconectando ao seu corpo, vai voltando aos poucos para o seu corpo, vai percebendo sua respiração, e assim, quando for confortável para você, pode respirar. Muito bem, pessoal. Estamos irradiados agora. Pessoal que chegou durante a irradiação, sejam muito bem-vindos. Marina, Beatriz, pessoal todo que chegou aí, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. A graça de Deus. Boa noite também, seja bem-vindo. Será por quê, né, Karina? Você vai participar online, né? Puxa, eu tentei, viu? Várias vezes descer aqui o prédio, mas, nossa, a chuva está muito forte. Meu guarda-chuva virou, não tive condições. Vou Tá participar certo. daqui hoje. Tudo bem, tranquilo. Muito bem, pessoal. Continuando o estudo de hoje, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho do Espiritismo, capítulo que fala sobre o Cristo Consolador. Aí, Leão. Boa noite. Venceu o dilúvio? Agora diminuiu. Vamos falar hoje, né? Continuando, semana passada a gente deu início a esse capítulo, que é o capítulo 6. A gente fez a leitura do primeiro item, na verdade, o primeiro e o segundo itens do capítulo 6, na qual a gente estudou a questão do jugo leve, né? Quando Jesus nos chama, quando Ele nos faz o chamado para que possamos ir até Ele, para que Ele nos ajude, nos auxilie com o nosso fardo. Porque Ele fala que o jugo dele é leve, o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve, né? E a gente entendeu o que significa essas palavras de, primeiro, como ir até Jesus, como buscar Ele, como estar conectado a Ele. Todos os momentos que a gente traz à luz a nossa fé verdadeira, sincera, a gente se conecta com Jesus. E, obviamente, com Deus. Porque Ele falou, né? Ninguém pode ir ao Pai senão por mim.
Por quê? Porque ele foi o único ser que pisou aqui nessa terra que estava conectado diretamente a Deus, que estava aqui para cumprir todas as vontades de Deus sem hesitar, sem titubear, sem desviar um segundo da rota. Então ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim. Porque ele era o único que sabia interpretar e exemplificar a vontade de Deus. Então, ir até Jesus, nos conectar a Ele, é trazer a nossa fé verdadeira. O primeiro passo, a nossa fé que, primeiro, todo e qualquer sofrimento que possamos estar enfrentando vai passar. Que todo e qualquer sofrimento que possamos estar enfrentando, Deus permitiu que aquele sofrimento viesse até nós, não para nos punir, mas para o nosso bem. Que aquele sofrimento momentâneo existe na nossa vida por um propósito maior. Que é nos fazer crescer, que é nos curar. Então, acreditar que, se Deus permitiu vir essa cruz, esse fardo que nós carregamos hoje, é porque primeiro ele sabe que nós damos conta. Primeiro ele sabe que nós damos conta, porque ele jamais vai colocar sobre os nossos ombros um fardo mais pesado que os nossos ombros podem suportar. Então é essa fé de acreditar que Deus sabe o que faz, que Deus Ele sabe muito melhor que nós mesmos o que é bom para nós. Essa fé de saber que nós temos condições que nós somos capazes de superar. Por mais difícil que pareça, por mais doloroso que seja, nós somos capazes de superar. Se fosse uma dor, um sofrimento, que fosse mais pesado do que pudéssemos carregar, Deus não permitiria que viesse até nós. Então, o primeiro passo é essa crença, essa fé em nós mesmos, que somos capazes de suportar e superar, principalmente superar, e que Deus sabe o que faz. Esse é o primeiro passo para ir até Jesus. O segundo passo, entender o que ele nos ensinou. Entender o ensinamento dele, o evangelho dele. E trazer para dentro e lutar todos os dias para começar a praticar o que ele veio nos ensinar. É outra forma de ir até ele. Fechando, quando nós, então, entendendo o que ele nos ensinou, que é o amor verdadeiro, nós começamos a praticar a caridade e a benevolência. Porque ele disse que fora da caridade não há salvação. Então, todas as vezes que trazemos à tona nossa fé verdadeira, todas as vezes que buscamos os ensinamentos de Jesus, que é o amor verdadeiro, o amor fraterno e incondicional, e entendemos isso e começamos a praticar a caridade, nós estamos nos conectando a Jesus. Estamos indo até ele. E quando fazemos essa jornada de ir até ele, ele nos ajuda a suavizar o jugo, a aliviar o peso. Porque quando entendemos o que ele ensinou, a gente começa a jogar fora todo o peso desnecessário,
todo o peso que não precisamos carregar, que muitas vezes nós mesmos nos sobrepomos com as ilusões da vida material, com as nossas impaciências, com a nossa falta de perdão, com a nossa raiva, com o nosso rancor, com a nossa revolta, com o nosso egoísmo, a gente está nos sobrecarregando, nós mesmos. E quando estamos indo até ele, a gente vai se aliviando. Já viu o navio, quando está lá, a gente está pegando, tempestade, vamos jogar fora todo excesso de peso, começa a jogar. Senão o navio vai afundar. Aí começa a jogar, aí joga as bebidas fora, joga o rum fora, joga as malas, o excesso de bagagem fora, e aí o navio não afunda. Então, quando a gente vai até Jesus, a gente começa a jogar peso e excesso fora, e o fardo vai ficando cada vez mais leve. Caminhar com Jesus é leve, no sentido de que não carregamos o fardo, o peso que não precisamos carregar. Significa então que a gente nunca vai sofrer se a gente caminhar com Jesus? Significa que, mesmo passando pelas provas que vamos ter que passar, nós vamos ter maturidade, consciência de que aquilo não é capaz de nos derrubar ou de nos impedir de continuar a caminhar. Então, a gente enfrenta as provas, as dificuldades, quando a gente está lado a lado com Cristo. Qualquer dificuldade que venha, a gente aceita, não no sentido de se conformar com aquilo. A gente aceita que se aquilo está vindo para nós temos condições de aprender algo e superar. E aí a gente supera. Não aquela aceitação de, eu tenho que sofrer, então baixo a cabeça, fico deixando o peso, me afundar, me esmagar. Não é essa aceitação. Essa conformação. Aceitar não é conformar. Aceitar é compreender os desígnios de Deus. Compreender que se eu estou passando por algo, eu mereço aquilo de alguma forma. E aquilo veio para me fazer, para trazer algo que no final vai me curar, que vai me fazer aprender algo muito importante para o meu desenvolvimento espiritual. Boa noite. Então, a prova vai vir. Caminhar com Jesus não significa que não vão vir desafios, que não vão vir obstáculos, vão vir muitos. Mas nós temos uma ferramenta que é poderosíssima, que é a fé. Quando a gente caminha com Jesus, a fé, eu estou falando a fé aqui, gente, não é só a fé religiosa, não. Você acredita em Deus, acredita? Não. É a fé verdadeira mesmo. Aquela fé que você fala assim, eu vou conseguir. De um jeito ou de outro eu vou conseguir. Eu vou superar. Não sei se vocês já passaram por um momento desse em que você se viu diante de uma questão bem desafiadora e você sabe que vai ser uma jornada complicada ali. Mas você vai, enfrenta e fala, vamos lá, eu sou capaz, eu vou vencer. Eu vou vencer. Aquela convicção ali que você tem lá dentro, você fala assim, eu vou vencer, custe o que custar, eu vou vencer. É essa fé que eu estou falando. Caminhar com Jesus é despertar e ter essa fé 100%, no máximo grau. Te dando essa força de levantar todos os dias, de sair da cama e enfrentar qualquer desafio que venha, sabendo que você está acompanhado do maior e mais poderoso ser do universo, Deus. E quando você se conecta a Deus dessa forma, segurando firme na mão dele, e indo para frente, enfrentando a vida e lutando, você vence.
mais cedo ou mais tarde você vence. Lembrando que aprendemos também nos capítulos anteriores que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Verdadeira felicidade, aquela felicidade que preenche a alma, que faz a alma explodir, ela pertence ao plano espiritual, na nossa atual evolução aqui. E pertence a mundos superiores ao nosso. Porque nós vivemos num mundo ainda que está engatinhando na evolução, numa fase de provas e expiações. Então, se você enfrenta a vida com essa fé absoluta, verdadeira e poderosa, por mais que venham dores e sofrimentos, você chega até a desencarnar com algum problema que você enfrentou. Quando você chega de lá, você vai chegar lá com a sensação de missão cumprida. Eu enfrentei e venci. E quando a gente sucumbe, porque todos nós, a maioria de nós, a gente é teimoso, né? Os burrinhos empacados, que não quer dar o próximo passo. E muitas vezes a gente sucumbe, a gente falha. A gente não consegue vencer, porque achou que aquela aprovação era maior que nós. Quando a gente chega de lá, ao invés de ter aquela sensação de missão cumprida, o que vai sentir? Remorso, culpa. Por que eu não fiz determinada coisa? Por que eu não superei? Por que eu me deixei levar pelas paixões? Por que eu deixei meu egoísmo falar mais alto? Aí o que Deus faz? Tá bom, meu filho. Você vai ter uma nova oportunidade. Nasce de novo. E é assim que a gente vai vivendo. Mas se a gente entender o que está escrito aqui, que é o ensinamento verdadeiro do Cristo, e a gente começar a colocar no nosso coração o que ele ensinou e nas nossas atitudes, e fazer dessa frase um lema de vida: fora da caridade não há salvação, a gente vai vencer. Esse é o caminho para a gente vencer e chegar de lá com essa sensação de missão cumprida. Esse é o caminho. Isso é ir até Jesus. Vinde a mim, vós que sofreis. O que a gente está esperando? O que a gente está esperando para fazer isso? Para ir até Ele. Para iniciar a nossa fé. Para buscar o ensinamento dEle. E para praticar o que Ele ensinou. O que a gente está esperando? Desencarnar de novo? Arrepender de novo? Para ter que voltar aqui de novo? Eu lembrei de uma passagem de Maria, quando o anjo Gabriel aparece para ela, avisando para ela que ela ia ser a mãe do Consolador, do profeta, né? E ela, naquele momento, ela percebeu o peso que isso poderia trazer para ela. E ela abaixou a cabeça e disse: serei sempre a serva de Deus. Que venha tudo o que Ele quiser e eu serei a sua serva, humilde serva. Olha que abnegação, que humildade, que força, né? Tipo, se Deus está mandando, eu vou confiar que tem que ser assim. Não importa qual aprovação possa vir, eu vou acatar e seguir o que Deus designou. Gosto de ter... Aí. E para e pensa, gente, o que essa mulher passou? A gente sabe o quanto foi o calvário do Cristo, que foi o sofrimento dele. Agora, você já parou para imaginar a dor de Maria?
A mãe vendo o filho passar por tudo que ele passou. Já parou para imaginar o calvário de Maria também? E ela humildemente falou: eu sou sua serva. É de arrepiar isso. Aí a gente pega uma gripezinha e já fica, ai, não aguento mais, né? Ai, como eu estou sofrendo. O que você tem? Estou gripado. Percebe? O que é o poder da fé verdadeira? É esse exemplo de Maria. Pode vir o que o Senhor quiser. Eu serei sua serva. Pode vir a prova que for. Eu confio que é o melhor para mim, que Deus está mandando o melhor para mim, o melhor para o mundo, e eu vou ser sua serva. E hoje é a nossa mãe, né? Nossa grande mãe, que cuida de nós. Quem aqui não apela para ela todos os dias? Ai, minha Nossa Senhora! Está apelando para ela. Deram mil nomes para ela. Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora daquilo outro, Nossa Senhora... Mil nomes. Mas ela é uma só, né? A grande mãe, né? Que teve a missão de auxiliar Jesus a vir nos trazer a luz do Evangelho, a luz do amor. Então vamos continuar com a nossa leitura aqui. Pessoal, capítulo 6, né? No item 3. O subtítulo desse item é Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos enviará, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Antes de antes de eu comentar, vou fazer a leitura da explicação que veio aqui de Kardec e dos Espíritos. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse
senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. O Espiritismo mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe deve valer o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que se descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Que texto maravilhoso, né? Que coisa linda. Vamos lá. Ele falou que, se Deus o permitisse, seria enviado o Consolador prometido. Aquele que viria para explicar o que não foi explicado e lembrar o que foi esquecido. Que enviaria o Espírito de verdade. E esse seria o porta-voz de todo o conhecimento, de todo o ensinamento que ele tinha iniciado quando esteve aqui. Só que Deus, na sua sabedoria divina, e Jesus, na sua grandeza e pureza de alma, ele sabia, gente, que a humanidade ainda não estava 100% preparada em termos de conhecimento, tecnologia, capacidade de aprendizado, para entender tudo o que ele poderia nos trazer. Naquela época, e ainda hoje, nós ainda não estamos 100% preparados para desvendar todos os mistérios do universo. Por isso que ainda não nos foi revelado tudo. Por isso que ainda existem grandes mistérios do universo que o homem ainda não chegou nem perto de conhecer. Por que isso? Porque nós ainda não temos a preparação adequada para compreender certos processos. Vou dar um exemplo prático disso. Vamos supor que você vai educar uma criança. Você vai lá no primário ensinar as criancinhas, alfabetizar as crianças. Elas ainda nem alfabetizadas foram. Vocês acham que elas vão ter condição de compreender física quântica? Entende?
elas não vão, a cabecinha delas, salvo raras exceções que trazem lembranças de outras vidas, a cabecinha delas ainda está começando a assimilar, mesmo que de novo, né, pela reencarnação, começando a assimilar ali o alfabeto, gramática, a base da matemática, né, bem ali no iniciozinho. Como é que você vai querer que ela compreenda uma ciência nova, que o homem ainda nem entendeu direito? Como é que você vai querer que ela entenda cálculo 4 da engenharia? Os engenheiros vão saber o que eu estou falando. Mas não vão compreender. Não vai adiantar querer falar aquilo, porque as crianças elas estão num nível evolutivo, num nível de aprendizado, que não dá para falar aqui. Da mesma forma aconteceu com Jesus. Ele chegou aqui para nos revelar um monte de coisas, para iluminar um caminho de descobertas. Porém, ele sabia que ele tinha um certo limite. E qual é esse limite? A nossa capacidade, na época. Hoje, já temos uma capacidade maior que as pessoas encarnadas daquela época. De compreensão de coisas que estão além do que a gente pode simplesmente ver, ouvir e sentir, né, no tato ali. Né? Hoje a gente tem tecnologias que estão além da nossa visão. O Wi-Fi, por exemplo. Você não vê o Wi-Fi, mas ele funciona. A prova de que ele está funcionando agora, estamos tendo um estudo online, graças ao Wi-Fi. Mas você não consegue ver, pegar o Wi-Fi. Né? Ou seja, coisas que estão além dos sentidos que a gente já compreende. E naquela época, tinham menos ainda a gente compreenderia essas coisas. Pode falar. Ele ia mandar o Consolador, porque naquela época ele não disse que dá sobre a existência, a comunicação com o mundo espiritual, e esse entendimento também de amar os nossos inimigos, por a primitividade que existia na época do sumo sacerdote. E a gente vê também que do jogo leve resulta também aquela frase da Joana de Anjos, que fala que a lei de Deus é a lei de amor, e o amor tudo faz, tudo resolve. Isso. Como é que ele ia falar que era possível conversar com pessoas mesmo depois da morte? As pessoas daquela época não tinham como compreender isso. Mas ele falou. Só que como que ele falou? A forma que ele falou era uma forma que podia ali estimular o imaginário das pessoas para começar a compreender esse mundo que está além da matéria, do concreto, do visual, do palpável. Quando ele colocou as parábolas, as metáforas, e quando ele colocou que o reino dele não é neste mundo. Ele falou da vida além da vida, né? Só que ele falou em parábolas, porque era a forma que as pessoas poderiam começar a entender sobre isso naquela época. Então ele sabia que ele tinha uma limitação ali para revelar. Ele não poderia revelar todas as coisas. Não teríamos capacidade de compreender. Então ele falou que seria enviado Consolador prometido, que seria enviado o Espírito de verdade. E aí a gente pega esse termo, Espírito de verdade, quanta coisa dá para interpretar. A começar pelo próprio nome Espírito, que hoje temos o Espiritismo que chama as pessoas que estão desencarnadas, estão fora do corpo físico, de espíritos. Até então não se chamava, não existia esse termo, né? Espírito era um termo ligado a algo transcendental, a algo que não se compreendia muito bem. Então, quando Kardec veio decodificar a doutrina espírita, ele usou esse termo para dar nome às pessoas desencarnadas. E Jesus já tinha usado esse termo, espírito de verdade. Espírito, pensamento, inspiração, tudo isso você pode entender. No grego, né, eles usam
o psico está ligado à alma. Psico é o sopro divino. Psico é algo que vem, que não tem forma, que é algo que pensa, a inteligência, o pensamento, é o psico, que é a alma, do grego, que é o espírito, para nós, né? Quando ele falou espírito, ele veio para já nos dar essa pontinha aí. Espírito, algo que está além do que somos capazes de compreender aqui na Terra. Algo que está além de nós, esse espírito. Essa coisa transcendental que vem nos revelar algo e continuar a obra dele, continuar nos mostrando, continuar nos ensinando, continuar revelando os mistérios que até então não conhecíamos. De verdade. Mistérios verdadeiros. Coisas que existem, que são verdadeiras, que são fatos e que não poderíamos ainda ter contato. Não era enganação, não era charlatanismo, não era achismo, era algo que viria para nos revelar a verdade, o conhecimento. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se liberta, mais a gente compreende nós mesmos e o mundo à nossa volta. O conhecimento nos dá essa amplitude de visão. Uma pessoa que tem pouco conhecimento, ela tem uma visão limitada, cerceada. Ela não consegue compreender. Quer ver? Imagine você chegar, imagine que tem uma tribo ainda bem selvagem que nunca teve contato com a civilização moderna, tá? E aí você chega nessa aldeia, só que você está vestido diferente, eles já vão achar que você é uma outra coisa, menos um ser humano. Imagina, aí eles por um milagre de Deus, eles te aceitam, você começa a conversar com eles, eles começam a te entender. Imagina você explicar para uma tribo indígena que vive lá na selva, que nunca viu civilização, que é possível voar. Eles vão entender isso? Eles vão falar, isso é louco, isso não existe, é impossível. Só passarinho que voa. Porque a única coisa que ele viu voar até então foi pássaros. Como é que você vai explicar para uma pessoa que tem essa visão limitada essas coisas da tecnologia, da ciência, das novas descobertas? Vai entender. Por isso que o conhecimento nos amplia a visão, faz a gente entender coisas que antigamente eram lendas, superstições, coisas místicas, milagres. Hoje, com a compreensão e com o conhecimento adequado, a gente entende a possibilidade dessas coisas acontecerem. Antigamente, Jesus fazia o quê? Milagres. Hoje a gente entende melhor que ele não fez milagre nenhum. Ele, em nenhum momento, ele extrapolou as leis da natureza, as leis da física, ou alguma lei universal. Ele não infringiu nenhuma lei. Muito menos da natureza. Ele não fez milagre. Ele se utilizou de conhecimentos e do poder que ele tinha como espírito puro para realizar tudo aquilo que ele realizou. Que hoje nós estamos começando a entender esse processo, quanto a fé, quanto a nossa crença é poderosa. A ciência fala hoje, aquele que acredita que não consegue e aquele que acredita que vai conseguir, os dois têm razão. Você é do tamanho da sua crença. Você é do tamanho da sua fé. Você pode o tanto que sua fé te permitir. Não à toa ele perguntava, você crê que pode ser curado? Ele perguntava. Sim, eu creio, mestre. Então você está curado. Pronto. Que ele usava da fé da pessoa.
e da oração sincera dele para promover a cura. Aí você pega a ciência, tá? Nós somos, vamos jogar assim por baixo, tá? 70% do nosso corpo é água. E teve um pesquisador japonês, não sei o que, Kimoto, agora está me falhando o nome dele. Ele fez uma pesquisa com a água. Não sei se vocês já ouviram falar, alguns já devem ter ouvido aqui. O pessoal que faz o curso comigo já ouviu falar disso. Ele pegou as moléculas de água e fez uma pesquisa. E mandou as pessoas falar palavras, ou então colocar etiquetas com palavras em cada recipiente de cada vidro de água. Congelou, depois analisou as moléculas da água congelada com aquela palavra. A mesma água, da mesma fonte, filtrada, do mesmo jeito. Ele não pegou águas diferentes, pegou a mesma água, da mesma fonte, pôs no recipiente, falou lá, amor, na outra coisa, raiva, e foi colocando palavras diferentes, que trazem sentimentos diferentes. Cada palavra fez a molécula da água reagir de um jeito. E ele foi tirando fotos. Tem isso na internet, vocês? Masaru Kimoto, um negócio assim, o nome dele. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Aí, o jeito que as moléculas da água reagiu para cada palavra, para cada intenção ali. Quando a pessoa escreveu, ela colocou a intenção naquela palavra, né? Amor, ela pensou em amor. Ódio, ela pensou em ódio. Então, a água recebeu aquele pensamento agiu sobre a molécula da água e ela ficou diferente. Aí eu pergunto, nosso corpo é 70% água. Agora você entende do que o seu pensamento tem poder sobre o seu corpo? Agora você entende quando a pessoa acredita que ela pode ser curada? Se isso não for uma provação que vai trazer um benefício para ela no futuro, e ela tem que passar por aquilo, ela vai ser curada? Se ela tiver o merecimento, segundo Deus, porque primeiro é a vontade de Deus, depois a nossa. Nosso pensamento é energia, gente. Nosso pensamento é força. Quando você pensa naquilo, você está emitindo energia em prol daquilo. Por isso que Chico falava, a prece sincera tem o poder de rasgar o céu. Porque quando você ora com muita sinceridade, de coração mesmo, essa prece sua, ela vai em qualquer lugar do universo que for preciso. Porque ela é forte. Porque a fé é capaz de transportar montanhas. Então, Cristo disse que esse Espírito de verdade viria para continuar a nos ensinando, nos mostrando o caminho e relembrando o que ele nos ensinou. Porque era o Espírito, algo que está além da nossa capacidade material, para trazer a verdade, o conhecimento. E o conhecimento que amplia horizontes. A pessoa que tem mais conhecimento, ela consegue compreender melhor o que ela mesma e as situações que estão à volta dela, as pessoas que estão à volta dela. A pessoa que tem pouco conhecimento, ela é mais reativa. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui. Eu não tenho muita compreensão. Eu mal conheço eu mesmo. Eu nem me conheço. Aí chega alguém aqui e me dá um tapa na cara. O que eu vou fazer? Minha primeira reação vai mandar outro tapão na cara da pessoa. É reação. Bateu, levou. Isso é reação. A gente reage ao ambiente. É o primeiro nível neurológico nosso, ambiente. A gente reage o tempo todo ao ambiente, às coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente vai reagindo, meio que sem pensar. Fica com raiva, a pessoa falou mal de você, você vai lá e fala, e xinga, e vai reagindo. Mas aí, de repente, você começa a se entender, você começa a estudar, você começa a ter mais conhecimento, você começa a analisar melhor as coisas. Aí uma pessoa vem te ofender, você, peraí, eu vou bater nela, vou reagir, depois eu vou ficar mal comigo mesmo, porque eu tive essa reação. Não vou fazer isso. Então, quer dizer, você começa a usar do conhecimento, da sua razão,
para agir diferente. Então você vai sendo menos reativo para a vida e vai sendo mais ativo, ativo na razão. Orai e vigiai, vigiando mais os nossos pensamentos, nossas atitudes, compreendendo mais como a gente interfere as pessoas à nossa volta, o meio à nossa volta, porque a gente vai tendo mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais a gente amadurece, mais compreensão nós temos, menos reativos nós somos, e nós vamos evoluindo. Aí a gente viu no capítulo anterior, bem-aventurados os aflitos. Como assim uma pessoa que está sofrendo é bem-aventurada? O conhecimento do capítulo 5 do Evangelho nos clareou a mente e entendemos que sofrer vai fazer bem para nós. Sofrer vai nos ajudar a aprender algo, a evoluir, a expiar, ou seja, pagar os nossos erros que nós cometemos lá atrás. Vai fazer a gente se curar de nós mesmos. Então, bem-aventurados, sim, nós que estivermos em sofrimentos. Conhecimento, que liberta. Então, ele falou, virá o Espírito de verdade, que trará o Consolador prometido. E aí veio, através de um cientista, meados do século XIX, uma compreensão de mundo que até então o mundo não tinha entendido isso. Veio através do professor Rivaio, vulgo Allan Kardec, ensinamentos de pessoas que não estão mais entre nós, de pessoas que já deixaram o corpo físico material, na qual ele chamou de espíritos, que vieram trazer grandes respostas, ensinamentos para a gente compreender melhor a vida, compreender isso, esses bem-aventurados aflitos, saber que se eu sofro hoje é porque eu estou colhendo frutos que eu plantei ontem. E esse ontem pode ser na outra reencarnação, ou em outras ainda lá atrás. Desvendando o véu do materialismo, mostrando a eternidade do Espírito que somos. Mostrando para nós que, abrindo o véu da eternidade para nós, o Espiritismo veio nos consolar, porque veio nos trazer as respostas e o conhecimento necessário para compreendermos todos os processos que estamos enfrentando. Veio trazer resposta. Como eu acabei de falar, que o conhecimento amplia o horizonte, ilumina caminho, nos faz entender melhor de nós mesmos, o Espiritismo trouxe um monte de respostas. Que até então, a ciência, agora que a ciência está começando a chegar nessas respostas. Começando. Ainda não chegou, mas está começando. Agora que você pode, hoje, que é possível você pegar na internet, um neurologista médico, um doutor, falando que a oração faz bem e ela provoca um monte de reações no seu cérebro que te causam um monte de benefícios. E ele está receitando oração. Hoje, século XXI. Cristo falou isso há 2000 anos. Então, o Espiritismo veio para fazer a gente entender melhor o que Jesus falou, desvendar alguns véus de parábolas, porque as pessoas naquela época não conseguiam entender, e ainda nos dar respostas que a ciência agora está começando a entender algumas respostas. Mas o Espiritismo já trouxe lá no século XIX, com Kardec, explicando de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, por que o planeta Terra é do jeito que é, e onde a gente vai chegar. Fazendo um coração de mãe que está arrebentado pela perda de um filho, compreender que aquele filho não deixou de existir, que ele só fez uma viagem.
consolando e confortando o coração daquela mãe que sofre, igual Maria sofreu no Calvário, pela despedida de um filho que ela ama tanto, que ela gerou o corpo dele, mostrar para aquela mãezinha, não precisa sofrer tanto. Seu filho apenas fez uma viagem e ele não desapareceu eternamente. E você ainda tem condições de receber uma mensagem que ele pode trazer para você através de uma carta, através de uma mensagem de algum médium. Isso é ou não é uma consolação absurda para o mundo? Isso é ou não é um conforto para aquela mãezinha que chora, que sofre? Ou para qualquer um de nós que estamos em sofrimento? Só o fato da gente entender que, por estarmos sofrendo, nós somos bem-aventurados, porque estamos ali através de uma crise, através de uma injeção dolorosa, buscando uma cura para a nossa alma, como isso conforta? Como isso dá força para a gente continuar, por mais que esteja difícil a caminhada? Como isso conforta? O Espiritismo veio tirar esse véu do misticismo, do oculto, do sobrenatural. Ele tirou esse véu do mundo. E com isso ele conforta todos os dias cada um de nós. E eu vou mais a fundo. Porque a doutrina espírita, para quem não sabe ainda, ela é uma doutrina, ela não pode ser chamada de religião, porque ela tem um tripé. Ela é fundamentada em 3 bases. Filosofia. Quando fala filosofia, é a capacidade da gente pensar, de imaginar algo novo, entender a nós mesmos, entender o mundo. Isso que a filosofia faz. E trazer isso para o nosso comportamento, no nosso dia a dia. Lá dentro de casa, no trabalho, a filosofia faz a gente pensar. O Espiritismo faz a gente pensar. E o Espiritismo é ciência. Quantas respostas tem na obra? Essa questão do universo, de Deus. Pega o Livro dos Espíritos, 1018 questões. Questões ali capciosas que sempre a humanidade perguntou e não via resposta. Está ali no Livro dos Espíritos. É ciência. E tem coisas que a gente custa entender. Você não pega um dicionário para entender ali o que está falando. Você pega uma obra de André Luiz, nossa, pega Joana de Ângeles. Se não tiver um dicionário do lado, você não consegue entender. É profundo. Joana de Ângeles pega uma linha de pensamento de Carl Jung, um grande pensador da linha da psicologia, que tratou com comportamentos. É muito profundo. É ciência, sim. A psicologia é ciência. Então, é o segundo tripé da doutrina. E o terceiro, religião. Por que religião? Por que entra nessa religião? Porque eu acredito que seja a principal base do Espiritismo, né? O que realmente sustenta o Espiritismo. Jesus. E aí, para nós, humanos ainda tão imperfeitos, Jesus acaba entrando no viés religioso. Ele ainda entra no viés religioso. Mas para mim, é muito mais do que isso. Para mim, Jesus está muito além de religião. Muito além. E ela pega essa base de Jesus, inclusive os ensinamentos filosóficos dele. A parte dele de fazer a gente pensar sobre nós mesmos. O Evangelho é isso. É todo o ensinamento filosófico de Jesus. E é a base principal da doutrina espírita. Todo esse ensinamento que Jesus nos trouxe e ainda está trazendo, porque
O Espiritismo, nessas três bases, é o Consolador prometido. Porque ele, através da ciência, através da filosofia e através de Jesus, mesmo para a religião, vou falar, Jesus nos dá todas as respostas que nós precisamos para caminhar e buscar uma vida mais feliz. Quantos de nós que está aqui hoje nesse estudo já não sentiu um conforto na doutrina espírita? Já não teve pelo menos uma dúvida que foi resolvida? Um questionamento que ali, na doutrina espírita, através das palavras de Jesus, veio algo que confortou o coração. Sim ou não? Não é? Por isso, o Espiritismo, aqui, a gente precisa entender. A gente precisa entender que essa fala de que o Espiritismo é o Consolador prometido não é uma fala arrogante para colocar o Espiritismo acima de qualquer religião. Para falar assim, o Espiritismo é melhor que o catolicismo. O Espiritismo é melhor que o evangélico. Não é isso não, gente. Quando ele fala isso do Consolador, é exatamente por responder, por trazer conhecimento e fazer a gente entender a nós mesmos e entender um pouco de Deus e o que a gente está fazendo aqui. E as outras religiões, a maioria delas, não consegue responder isso. Não é que elas são piores ou melhores, porque elas também levam as pessoas a Deus. As outras religiões também conectam as pessoas a algo além delas. Que muitos chamam de Deus, outros nem não conhecem por esse nome, né? Tem religiões que não falam Deus, são outros nomes. Então, eu costumo dizer assim, qualquer religião é muito boa, é muito importante. Por quê? As religiões têm por objetivo conectar o ser humano a algo além dele, a algo superior, melhor que ele. Qualquer religião faz isso. O problema não são as religiões. O problema são os religiosos, que muitas vezes deturpam os ensinamentos em benefício próprio. E aí manipulam, enganam. Tá? O problema não são as religiões, são os religiosos, que são seres humanos falhos. Então, por isso eu repito, quando o Espiritismo se coloca nessa posição de consolador prometido, é por todo o legado que ele já nos trouxe, por todo o ensinamento e todo o conforto, a consolação que ele traz para os nossos corações. Que às vezes muitas religiões não conseguem fazer a gente compreender da forma que o Espiritismo faz a gente compreender. Não colocando o Espiritismo melhor que nenhuma religião, mas entendendo que verdadeiramente ele conforta, ele consola, ele responde através da luz do conhecimento, que quem começou a iluminar esse conhecimento para nós foi Jesus. Foi o próprio Jesus. Por isso, é o Espiritismo Consolador. E esse Espírito da Verdade? Quem será esse Espírito de verdade? A gente vai falar semana que vem. Igual série, né? No próximo capítulo. Ficou claro, pessoal? Ficou claro?
Pessoal da internet, pessoal, deu para captar aí a ideia? Alguém discorda? Por favor, se alguém discorda, pode falar, abre o microfone e fala. Ô, dona Generosa, pode falar. Boa noite. Olha, eu leio muito, a gente pesquisa muito, mas o Walter estamos conversando aqui agora. Doutor Inácio disse que o espírito de verdade foi João o Batista, sob a égide de Jesus. Doutor Inácio fala no livro, que era João Batista, dos nascidos de mulher. João Que interessante. era o maior. Interessante. Eu posso provar. Ó, legal. Então a senhora vai me ajudar semana que vem, tá bom? Ajuda. A trazer esses Tá. ensinamentos, porque na minha convicção é outra pessoa. Eu acredito que é outra pessoa, mas eu quero que a senhora traga esse estudo aí para nós, tá bom? Vai me ajudar aqui semana que vem. Sabe por quê? O Walter está falando assim, como que Jesus, por exemplo, Jesus ia enviar aquele que seria o Consolador, né? Então, será que Jesus iria enviar a ele mesmo? Reflete para você ver. E doutor Inácio, eu vou procurar aqui, ele provando que era João Batista que veio enviado por Jesus. Só que vale lembrar, dona Generosa, que ele falava por parábolas, né? Então, ele falar que ele enviaria ele mesmo, poderia ser uma parábola. Por isso que ele mudou de nome. Exatamente. Mas a gente fala sobre isso semana que vem. Vai ser legal demais. Vai ser muito legal. Certo. Desculpa, viu? Às vezes vocês pensam diferente, mas... né? Agora eu que estou ansioso para o nosso estudo da semana que vem. Eu não estou impondo a minha ideia, não é minha, não. Doutor Inácio Ferreira. Viu? Mas é aí que está. Quanto mais a gente se abre para novos conhecimentos, mais a gente aprende. É aí que é legal, né? Eu tenho certeza, dona Generosa, tem muita gente que está nesse estudo aqui, poderia me ensinar muita coisa, e tem a humildade de me ouvir. E eu até gostaria de ouvir também. Eu acho que eu nem sou digno de estar aqui falando e estudando com vocês. Eu ainda tenho muito que aprender. Então vai ser uma honra ter a senhora explicando para a gente o seu ponto de vista. Sócrates dizia, eu sei que nada sei. Só sei que nada sei. Eu aqui, Generosa, não sei nada. Por mais que leia, que estude, nós não sabemos nada. Não é? É a pura verdade. Nós ainda, como seres humanos, já temos muito que aprender, né, dona Generosa? Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim a gente vai encerrar por hoje. Gente, vocês ficou muito calado hoje. Quando vocês ficam calados assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, devo estar falando besteira aqui. Ai, ai, ai. Então, não, eu vou Wellington, convidar... Você falou muito bem, viu, Wellington? Você falou muito bem, viu? Obrigado, Alessandra. Obrigado pelo incentivo. Na verdade, Wellington, a palestra foi tão maravilhosa, foi tão esclarecedora, que nos tocou tão fundo o coração que nós absorvemos com muito amor todas as suas palavras. Muito obrigada, gratidão. Eu que fico lisonjeado e grato, viu? Pelas suas palavras. Obrigado. Lembrando que muita coisa que eu falo aqui não é minha, tá? Tem momentos que eu estou aprendendo com o que eu estou falando. Que são os nossos amiguinhos buzinando aqui no meu ouvido. Então, pessoal, depois dessa noite abençoada com muita chuva também,
eu convido vocês eu agradeço do fundo do meu coração por esse momento abençoado que tivemos essa noite, pela presença e a confiança de cada um de vocês que estão aqui comigo, sejam presencialmente, os nossos irmãos virtualmente, nossos irmãos da espiritualidade. Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões que estão nos conduzindo nesse estudo, nessa oportunidade de compartilhar conhecimentos e aprender sempre um pouco mais. E claro, óbvio, agradecer a Ele, nosso Mestre Jesus, que abriu esse farol do mundo com esses conhecimentos que ainda hoje precisamos estudar muito para compreender uma pequena parte do que Ele veio nos trazer. Então, agradecemos do fundo do coração e usando dessa gratidão muito sincera nesse momento abençoado, nós voltamos a irradiar aquela luz que nós temos lá dentro de nós, fazendo essa luz aumentar e crescer cada vez mais. E essa luz vai aumentando, quanto mais vamos agradecendo, mais essa nossa luz interior vai expandindo, crescendo, aumentando, até que ela envolva não só o nosso corpo, mas todo o ambiente que encontramos. E nessa irradiação, novamente vamos nos conectando uns aos outros. Nessa conexão, nós vamos formando uma linda corrente de luz, maravilhosa corrente de luz, que nos conecta também aos mentores espirituais desta casa, os nossos anjos guardiões, nos conecta a Jesus, e vamos trocando essas sensações tão boas de amor, de gratidão entre nós. E então eu convido você a usar do seu livre-arbítrio, da sua vontade, para que juntos possamos direcionar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para atingir esses espíritos guardiões que fazem parte do exército de Jesus, que estão aqui para cuidar do nosso planeta, cuidar de nós, que é uma pleiade gigantesca de espíritos iluminados, evoluídos, que estão aqui em nome de Jesus, cuidando de cada um de nós. Que eles possam receber essa nossa corrente de luz mais sincera agora. E ao receber essa corrente maravilhosa, eles potencializem com as suas luzes superiores, potencializem essa luz toda e envolva todo o planeta com essa luz, devolvendo ao planeta em forma de luzes, de bênçãos, de esperança. Que cada um dos nossos irmãos em humanidade agora possam receber essa chuva, não só a chuva material da água, mas a chuva da luz divina que vem desses espíritos superiores do exército do Cristo, levando para o coração de cada ser humano nessa terra uma gotinha de esperança, uma gotinha de conforto, confiança, trazendo essa fé verdadeira para os seus corações, para continuar a jornada, sabendo que são capazes de superar e vão superar. E em especial, nós pedimos para aqueles que estão passando pela maior pandemia que enfrenta o planeta, que é a pandemia da depressão, da crise de ansiedade, das doenças da alma e da mente, dos nossos irmãos que estão nas zonas de conflito,
passando por verdadeiros momentos de terror que a guerra traz. E em especial pedimos para os nomes da nossa lista de oração, para que sejam visitados e essas chuvas de esperanças possam inundar o lar de cada um deles. David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal Fukuda, Marcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis, Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas, Lucas Vitorazzi, Marilita Folangola Cioli, José de Paula Filho, Maria Dolores Alonso, Antônio Cândido Lopes, Terezinha Reis, Lorena Reis, Leandro Reis, Maria Lucinda Aveiro, Ana Clara Franco, Gabriele Cristina Gonzaga, Elton Mendes de Oliveira, Luca Arantes Valadares, Getúlio Moreira Lacerda, Milton Alexandre Pimentel, Juliana Pimentel Flores, José Geraldo de Souza, Amanda Rodrigues de Souza, Eduardo Henrique de Souza, Pedro Gilberto Cândido, Elza Duarte da Silva, José Cândido da Silva, Gilmar Tomás Pereira, Francis Pedroso Fernandes, João Bessim, Carlos Roberto da Silva, Giovana Leonardo de Moraes, Yasmin Rodrigues Alves, Luiz Renato Ferreira Miquelino, Suzana Terezinha da Cunha, Alexandre Roberto de Oliveira, Santina Sacardi, Perpétua Maria Gontijo e Cleonice Fernandes Borges, nossos irmãos desencarnados, Helena Barbosa de Freitas, José Baltazar dos Reis, Orlando de Paula Sobrinho, Gisele Cristina de Paula, Dorival Delfino, Oswaldo Teixeira, Regina Teixeira, Maria Cândida Pereira, Maria Maia, Raul Amaral, Antônio Teixeira de Lima, Manuel Afonso de Almeida, Miguel Afonso de Almeida, Ana Beatriz Macedo, Dirce Souza Costa, Giovanni César Reis, Arnaldo Acioli Filho, Tereza Benedita de Oliveira, Lúcio Humberto Ferreira Lopes, Bruno Reinaldo de Oliveira, Tatiane Silva Lemos, João Afonso de Almeida, Francisco Cândido Xavier, Antônio Del Castillo Ledesma, Ana Beatriz Keiter e Rafael Maciel de Brito. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditaste que dever afligir todos esses nossos irmãos. Lançai nós suplicamos olhar de compaixão sobre o seu sofrimento. Dai-vos, horizonte, bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai nós vos pedimos nosso desejo de cuidado, e nosso pensamento, a fim de que vão derramar um bálsamo solitário sobre o seu corpo e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Volte a boca nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, as bênçãos da compaixão, e guarda meu coração, porque Ele, sim, Senhor, te faz e te ama sempre e amado por Jesus. Jesus nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer as psicografias, mas antes do pessoal que chegou aqui ainda,
Karina, tem psicografia, Geis, se vocês estiverem online aí? Tenho. Tem? Ótimo. Também tenho. A Geis também. Então, a Karina começa, tá, Geis? Combinado. Ok, vamos lá, então. Foram duas. A primeira. O título é O Tempo Todo. O tempo todo, temos desculpas para algo que acontece em nossas vidas. O tempo todo, reclamamos de acontecimentos e colocamos um peso imenso sobre a causa do problema para não termos tempos de sequer resolvê-los. O tempo todo, arrumamos compromissos para deixar de fazer aquilo que realmente importa em nossas vidas. O tempo todo, queremos que as coisas aconteçam da maneira que nos convém. O tempo todo, queremos ditar o rumo de como as coisas deveriam acontecer. O tempo todo, queremos coisas que não importam tanto. Já pensou se conseguíssemos transformar esse tempo todo gasto com coisas que muitas vezes não nos traz o benefício real que precisamos? O tempo todo, desculpa. Já pensou se fizéssemos isso? Já pensou se conseguíssemos transformar esse tempo todo gasto com coisas que muitas vezes nos trariam o benefício real que precisamos? O tempo todo estaríamos felizes, satisfeitos e com nossos propósitos. Estaríamos satisfeitos com nossos propósitos e teríamos coragem para continuar caminhando e realizando muitos feitos em nossa vida e, consequentemente, para o próximo, o tempo todo. Pense um pouco a partir dessas palavras, o que irá fazer o tempo todo com os instantes que são presenteados por Deus no seu dia a dia. Fique em paz e com o pensamento incomodado, pois só assim saberei que surtiu efeito esta mensagem de um amigo da casa que zela constantemente por todos vocês. A outra é para Jéssica. Jéssica, é sua tia Patrícia. Hoje fui presenteada com esta oportunidade de enviar uma mensagem a você. Como tenho estado ao seu lado, minha sobrinha. Tenho tentado te auxiliar na medida do possível, mas não temos autorização para alterar os fatos. A decisão é sempre sua. Hoje, eles permitiram que viesse até aqui para te dizer o quanto você é amada e querida por muitas pessoas. Pense nisso, minha menina. Não se sinta desamparada. Tem muita gente que torce por você e deseja que consiga passar por todos esses obstáculos de forma vitoriosa. Não abra mão da sua vida. Ela é um presente de Deus, uma oportunidade que temos de fazer diferente o que não conseguimos no passado. Todos temos problemas. Pode conversar com qualquer um, que sempre alguém irá relatar a sua dificuldade. É por isso que estamos sempre em evolução. As dificuldades e lições servem para aprendermos a lidar com as nossas emoções. Não queira resolver tudo de uma vez. Tudo pode ser feito por partes e aos poucos. Irá conseguir lidar com suas emoções. Seus amigos e familiares estão próximos e também cheios de dificuldade. Já pensou? Já ouviu aquele ditado, junto venceremos? Muitas vezes, ouvir a dor do outro faz você esquecer as suas próprias dores.
Um ajuda o outro, e assim caminhamos dia a dia tentando solucionar nossas dificuldades. Pensa como será bom quando não tiver que ficar com um pensamento fixo nos seus problemas. Busque algo para fazer fora desse ciclo vicioso. Isso te ajudará a tomar decisões de, de forma mais firme. Estou aqui torcendo muito por você. Você é uma pessoa especial e capaz de fazer mudanças realmente transformadoras em sua vida e nas pessoas ao seu redor. Te amo muito, minha querida. Saudades. Muito bom poder falar com você. E também dizer que estou feliz de saber que está vindo nesta casa de oração. Aqui poderá aprender muito sobre a vida. Fique com Deus, minha querida. Mande um abraço para o seu irmão Jorge. Gratidão, Karina. Jéssica. Alguém conhece Jéssica? Não? E aí, no final, me veio a imagem de uma janela. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu tirar esse efeito aqui, porque eu acho que... Se quiser que a... Efeitos visuais. Que a Geise vai lendo, enquanto eu consigo tirar esse efeito aqui para mostrar o desenho aqui. Estou conseguindo tirar. Mas é uma janela com um vaso de flor. Pode ir lendo, Geise, aí eu vou tentando tirar, tá bom? Beleza. Boa noite, pessoal. Bom, hoje veio uma mensagem. Vocês estão me ouvindo bem? Está chovendo bastante aqui. Ouvindo sim. Hoje veio uma mensagem, assim, foi um pouco complexo, porque no início me veio aquela, lembrei da aula, veio como que eu posso explicar? Até uma imagem, sabe? Uma intuição, assim, de uma ideia. Só que eu fiquei, como que eu vou pôr isso em palavras? Porque era muito complexo. Então, assim, é só para explicar que eu não sei se eu consegui trazer a mensagem no integral que ele queria, certo? Tentei pôr em palavras o melhor que eu consegui. Do meio para frente foi mais tranquilo, foi mais ditado, mas o início foi um pouco complexo de colocar. Vamos lá. A conexão divina com todos nós se dá pelo tão falado fluido universal. Mas até chegar até nós, essa conexão se espalha por diversas partes no universo. A energia do nosso Criador é infinitamente maior do que tudo o que nossa inteligência ainda consegue entender. Por isso, ela passa por uma rede de seres inteligentes que decodificam de forma mais clara até chegar no nível de entendimento ao qual temos acesso. Pensemos nos sinais de satélite, onde as mensagens passam por eletrônicos, onde decodificam imagens, dados, cálculos, para todos conseguirem acessar de seus aparelhos individuais todos os arquivos aos quais têm acesso. Se esse sinal viesse cru e integral, os aparelhos pessoais dos irmãos não saberiam decodificar a mensagem. Da mesma forma, se faz as mensagens emitidas pela energia vibracional do nosso Criador. Essa rede de amigos bondosos que nos transmite tanta sabedoria e luz é devotada ao bem universal, porque toda a mensagem transmitida exige trabalho imenso de muitos desses seres. Dito isso, irmãos, deem valor ao que chegam até vós, para vos instruir na evolução. Cada palavra é pensada e transmitida com enorme dedicação e devoção de amigos que nos amam. Estamos sempre amparados pela luz e sabedoria daquele que nos criou, sempre sendo orientados e direcionados no caminho do bem. Cuidem para que a vossa vibração permita que a mensagem chegue até vós.
Ela pode chegar através de todos os sentidos. Ao ver uma situação significativa, ou ouvir uma palavra de sabedoria, ou um abraço amigo, ou ao sentir um perfume acolhedor, ou ao chegar no pensamento aquela necessária instrução. A todo momento, irmãos, mensagens divinas estão vos procurando. Abram a porta para a sabedoria. Honre a bondade e devoção de todos aqueles que trabalham incansavelmente para que a instrução chegue até você. Todos temos essa possibilidade. Lembremos, porém, que a porta para as instruções se alarga a cada conhecimento adquirido. Cuidem, irmãos, para que a elevação moral seja o objetivo de cada manhã, para que a cada pôr do sol saibas um pouco mais do que quando vivenciou a aurora. Encontrem a paz necessária dentro de vós para ouvir a voz divina do nosso Criador. Silenciem os instintos materiais. Estejam atentos e saberão a cada palavra dita, cada abraço dado, cada aroma sublime, cada pensamento edificante, que Ele está conosco a todos os momentos. Fiquem em paz e com o silêncio divino da atenção. Uau! Muito interessante. Muito interessante. Eu fiquei muito em dúvida no começo se era exatamente isso. Foi um pouco difícil conectar. Acho que não foi exatamente como ele queria, mas eu tentei colocar o possível. Eu lembrei lá no curso, quando a gente fala de padrão vibratório, conexão mental mediúnica, né? Que a gente faz a comparação lá na pineal, na glândula pineal, com o aparelho celular. E ele falou disso, né? A mensagem vai, ela é decodificada, o satélite manda para o destino, o aparelho decodifica, que é o que o médium faz, né? Através da glândula pineal. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que ele quis dizer, né? Acredito que sim. Mais profundo do que isso. É. Muito legal. Gratidão, é só essa, né? Gratidão, Hoje só viu? essa. Gratidão. Karina, você conseguiu? Consegui. Vamos ver se vai dar para mostrar. Eu falo que esse vaso de flor, ele me persegue. E são as mesmas flores, né? Chega um pouquinho para As mesmas flores. É uma janela mostrando a chuva e o vaso de flor. Ele ainda está com um pouco de efeito, eu não estou sabendo tirar todo o efeito aqui do meu visual, mas dá para ver mais ou menos como é. É igualzinho aquelas flores que você já desenhou, daquela mesa que me chamou a atenção. Sempre vem essa imagem dessas flores aí. Gratidão, viu? Obrigado. Imagina. Não, pode vir. Cris vai fazer a leitura agora aqui. Para de ver. Eu recebi 2 mensagens, mas uma é para uma pessoa que eu conheço, eu já até mandei para ela, porque eu tive que conectar o computador. Então, vou ler só a outra, tá? Meus queridos irmãos, hoje o estudo foi muito importante. O estudo desta casa, aprendemos muito com o Evangelho e com as terapias internas que aqui acontecem. Sejam luz e muito amor para cada um que adentrar nesta casa, e os próprios trabalhadores, pois vocês também são seres humanos e que precisam de atenção. Lembre-se que a vida é uma caixinha de surpresa. Às vezes você está precisando, mas amanhã pode ser um dos trabalhadores que não estão bem. E está tudo bem. Enquanto fomos encarnados, precisamos lidar com cada dia nosso, olhando sempre as nossas atitudes e a reforma íntima. Para parar de julgar o próximo e entender que somos imperfeitos, passando pela Terra em busca da nossa evolução. De um amigo da casa, André.
eu não sei quem que é a Jéssica, não, mas muito da psicografia da Jéssica tem a ver com a minha psicografia, inclusive a da Jéssica também. E a da Cris também, né? Para variar. Está conectado. São duas mensagens hoje e está tudo muito conectado. Senhores, quero mostrar a vocês, está dando para escutar? O quanto é valioso o amor. O amor amigo, amor de mãe e pai, amor filial, amor conjugal, amor, simplesmente amor. A nossa melhor conexão com as pessoas. E como amar alguém? Escutando, estando presente, abraços, ligações, mensagens, companhia. O amor mais singelo é de quando a mãe olha seu filho pela primeira vez. Um amor de responsabilidade, de bem-querência, de proteção. Este amor é o maior modelo que temos aqui na Terra. E através deste aprendizado, vamos reproduzindo para os demais relacionamentos. O amor não tem cobrança e nem julgamento. Tem aceitação do outro, ajuda ao próximo, apoio e muito bem-querer. Que Jesus abençoe vocês, de um amigo que ama muito. Somos todos uma única família ligada pelo amor de Deus Pai. Nesta casa querida, vemos os mais singelos sentimentos de um pelos outros, de amizade, de família, de irmãos. São laços fraternos. Não é à toa este nome, mas, meus queridos irmãos, precisamos evoluir e nos doar mais. Sim, aprendemos sobre relacionamentos e sobre sentimentos gerados por eles. E este amor se estende a todos. Os trabalhadores, os que aqui vêm ver e ouvir as palestras, aqueles que vêm para tratamentos e passes, os que recebem acolhimento fraterno, todos estão envolvidos e mergulhados do amor maior, que é o amor de Deus e que Jesus veio para nos ensinar. Então, amai-vos, irmãos, como eu vos amei. Que possamos evoluir nosso amor a todos os seres e pessoas. Que Jesus acompanhe e abençoe a todos vocês. Amar. Amor, né? A de amar. M de mãe. O de orar. R de repartir. Esse repartir me lembra do peixe e do pão, que sempre vem mais, né? Amigo que ainda está aprendendo o que é o amor, com letra maiúscula. Lindo. Lucas, você tem alguma mensagem? Uma aqui, Wellington. Tenho, recebi uma aqui durante o estudo. Então tá bom, pode falar. Caríssimos irmãos, atentai-vos a vossos pensamentos. Irradiai energias de amor e consolação para que vibres constantemente exalando o perfume das rosas e o amor constante. E assim, os que se encontram à vossa volta também irradiarão na mesma frequência. Atentai-vos, amigos, aos que vos circundam, para que mantenham juntamente a vós um padrão vibratório elevado. Os irmãos mais vulneráveis poderão e serão usados nos ataques contra vós, para que aches impossível seguir a caminhada. Portanto, irmãos, sejais persistentes no objetivo em prol do bem comum. Vejam o exemplo do Divino Mestre, que mesmo sendo chicoteado, humilhado, recebendo cusparadas e vendo a multidão em tamanho delírio com tal cena, não desistiu, e sim, confiou ao Pai, que tudo sabe e tudo vê. Pois ele sabia que usavam daqueles irmãos para que ele desistisse da missão a ele confiada. Jesus persistiu com fé e prosseguiu na missão a ele dada, e mostrou-nos que tudo passa, e a verdadeira felicidade está à frente de cada um de nós. Basta apenas
rasgarmos os véus do orgulho e da vaidade, para que assim enxerguemos a Deus através de nossos irmãos. Quando o fardo parecer-lhe pesado, lembre-se que o auxílio chegará até vós, assim como Cirineu auxiliou Jesus, ajudando a carregar a sua cruz na subida ao Calvário. A tarefa a vós confiada não é impossível, mas é a oportunidade que recebestes para que possas, ao retornar à eternidade, ter a alegria de ter cumprido a vossa tarefa. Que o amparo da Mãe Santíssima e o amor de Jesus estejam convosco. Foi só essa hoje, Wellington. Valeu, Lucas. Gratidão, viu? Maravilhoso. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Tem mais alguém aí? Os médios que estão aí online? Não? Pessoal, então, por hoje é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão imensa por estar comigo mais uma vez. E a gente se encontra no estudo da semana que vem. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada.